A mudança da ordem global, migrantes, banqueiros e a ascensão de novas potências. Nos últimos anos, o Reino Unido tem visto um fluxo significativo de migrantes, refletindo padrões maiores de migração global. Esses movimentos são parcialmente motivados por conflitos, desigualdade econômica e crises ambientais. No entanto, enquanto essa migração em massa captura manchetes e alimenta o debate político, os verdadeiros arquitetos das mudanças globais permanecem em grande parte despercebidos: a poderosa elite financeira, particularmente os banqueiros da City de Londres, que estão moldando uma nova ordem global. À medida que testemunhamos uma guerra global em andamento não entre nações, mas entre os ultra-ricos 1% e o resto do mundo, as tensões entre ricos e pobres estão crescendo. Enquanto isso, à medida que antigas potências coloniais como o Reino Unido e a França perdem seu ponto de apoio na África e na Ásia, novas potências como China, Rússia e Turquia estão intervindo, oferecendo uma fase nova, mas igualmente precária, para as regiões exploradas do mundo. Migração e a mudança de cenário do Reino Unido. O fluxo de migrantes para o Reino Unido se tornou um ponto crítico na política nacional, alimentando debates sobre soberania, economia e identidade. De acordo com o UK Office for National Statistics, a migração líquida para o Reino Unido atingiu mais de 600 mil em 2022, impulsionada por refugiados de zonas de conflito como Síria e Afeganistão e imigrantes econômicos em busca de melhores oportunidades. Os críticos argumentam que essa onda de imigração está invadindo o país, sobrecarregando os serviços públicos e mudando o tecido social. No entanto, a migração é em grande parte uma consequência de desigualdades globais mais amplas, guerras e crises, muitas das quais foram enraizadas ou exacerbadas pelas próprias políticas coloniais e imperiais do Reino Unido e seus aliados. Mas a narrativa de migrantes invadindo o Reino Unido muitas vezes distrai de uma força maior e menos visível em jogo: as instituições financeiras de elite, particularmente aquelas concentradas na City de Londres. Essas entidades, compreendendo bancos poderosos, fundos de hedge e corporações, há muito exercem influência descomunal sobre as políticas econômicas globais. A City of London funciona como um centro financeiro que não é apenas britânico, mas transnacional, tomando decisões que afetam a economia global. De muitas maneiras, esses banqueiros e financiadores estão orquestrando uma nova ordem global, uma que beneficia o 1% ultra-rico, ao mesmo tempo em que aumenta a lacuna entre os que têm e os que não têm. O 1% contra os 99%, uma luta global. Estamos testemunhando uma guerra global não entre nações, mas entre o 1% e os 99%. Essa ideia ecoa movimentos como o Occupy Wall Street, que em 2011 chamou a atenção para a concentração de riqueza e poder nas mãos de poucos. De acordo com a Oxfam, o 1% mais rico do mundo detém mais riqueza do que o resto da população global combinada. Essa concentração de poder tem implicações sérias, pois permite que a elite molde políticas sobre tudo, desde tributação até regulamentação ambiental e conflitos militares. Essa luta global se manifesta de várias maneiras. A elite financeira dita guerras e decisões geopolíticas, geralmente a portas fechadas. A guerra do Iraque, por exemplo, foi fortemente influenciada pelos interesses de grandes empresas petrolíferas e contratantes de defesa. Mais recentemente, decisões sobre o conflito na Ucrânia ou tensões no Mar da China Meridional têm motivações financeiras que beneficiam poucos às custas de muitos. O 1% global essencialmente dirige a liderança mundial, usando figuras políticas como intermediárias para executar suas decisões. Se a guerra nuclear não trouxer o fim da humanidade, a crescente desigualdade e privação de direitos pode levar a revoltas e revoluções massivas. Da Primavera Árabe na década de 2010 aos protestos recentes na França e nos Estados Unidos, vimos como as dificuldades econômicas e a corrupção política podem desencadear uma agitação generalizada. À medida que a lacuna entre ricos e pobres aumenta, essas revoltas podem se intensificar em revoluções globais. A história mostra que quando as elites se distanciam demais da situação das massas, sua arrogância geralmente leva à sua queda, uma lição aprendida nas revoluções francesa e russa. O declínio das potências coloniais ocidentais. Enquanto a elite global joga seu próprio jogo perigoso, antigas potências coloniais como o Reino Unido e a França estão perdendo o controle sobre a África e a Ásia.
Antes os jogadores dominantes na colonização dessas regiões, agora enfrentam uma competição crescente de novas potências, China, Rússia e Turquia. A iniciativa Cinturão e Rota da China, os engajamentos militares da Rússia e a crescente influência da Turquia na África praticamente substituíram a presença tradicional do Reino Unido e da França no continente. A China estabeleceu uma vasta presença econômica na África, investindo em projetos de infraestrutura em troca de acesso a recursos. A Rússia, enquanto isso, expandiu sua influência por meio de parcerias militares e alianças estratégicas, particularmente em países que enfrentam conflitos internos, como a República Centro-Africana. A Turquia, alavancando laços históricos e culturais, aumentou sua presença no chifre da África e na África Ocidental, reforçando sua indústria de defesa no processo. Essa mudança faz parte de uma reorganização mais ampla do poder global, com os colonizadores ocidentais tradicionais cedendo espaço para atores não ocidentais emergentes. No entanto, essa nova era de engajamento com a África está longe de ser altruísta. Como as potências europeias antes delas, China, Rússia e Turquia são motivadas principalmente pelo acesso aos vastos recursos naturais da África, petróleo, gás, minerais e terras agrícolas. Enquanto a corrupção permanecer arraigada nos sistemas políticos, a África pode simplesmente trocar um conjunto de exploradores por outro. A luta da África e a nova era de exploração. A África tem sido há muito tempo um campo de batalha para potências estrangeiras que buscam explorar seus recursos, e seu povo continua a suportar o peso dessa exploração. As promessas feitas por novas potências como China e Rússia de desenvolvimento e progresso muitas vezes são vazias. Para muitos africanos, a esperança de um milagre, uma fuga do ciclo de pobreza e corrupção, continua ilusória. De acordo com as Nações Unidas, 433 milhões de pessoas na África subsaariana vivem em extrema pobreza, e esse número continua a crescer apesar do investimento e da ajuda estrangeiros. A corrupção, tanto na África quanto nas potências estrangeiras que buscam controlá-la, perpetua esse ciclo de exploração. Em países como a República Democrática do Congo, onde a riqueza mineral deveria ter levado à prosperidade, potências estrangeiras e elites locais desviaram riqueza para ganho pessoal. Esse padrão se repete em grande parte do continente, levando a uma sensação de desilusão entre a população africana. Embora novas potências possam ter substituído os antigos governantes coloniais, os mecanismos de exploração permanecem em grande parte os mesmos. Enquanto os sistemas globais continuarem a favorecer o 1%, seja em Londres, Pequim ou Moscou, a longa luta da África pela libertação genuína continuará. Conclusão. A atual ordem global é marcada por uma crescente divisão entre o 1% e os 99%, com poderosas elites financeiras moldando políticas que atendem a seus próprios interesses. Enquanto isso, antigas potências coloniais como o Reino Unido e a França estão perdendo influência na África e na Ásia, substituídas por potências emergentes como China, Rússia e Turquia. No entanto, é improvável que a longa história de exploração nesses continentes termine em breve. Enquanto a corrupção permanecer profundamente arraigada na natureza humana e os sistemas globais continuarem a servir aos interesses de poucos sobre os muitos, a luta entre os poderosos e os oprimidos persistirá, seja no Reino Unido, na África ou além. No entanto, a história mostrou que tais desequilíbrios não podem durar indefinidamente. A arrogância da elite, seu distanciamento das massas, pode muito bem levar à sua eventual queda, à medida que levantes e revoluções se tornam não apenas uma possibilidade, mas uma inevitabilidade.